O assunto dessa semana é direto e necessário. Sexo sem tabu, prazer e liberdade feminina. Ainda vivemos em uma sociedade que silencia o desejo das mulheres, cria mitos em torno da sexualidade feminina e faz com que muitas sintam culpa ou vergonha de falar sobre o que sentem ou o que querem. Mas prazer não é pecado, é direito, saúde e autoconhecimento. Neste episódio, vamos abrir esse diálogo de forma leve, real e sem julgamentos, para mostrar que viver a própria sexualidade com liberdade é também um ato de poder. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Elas em Alta, vozes que inspiram, histórias que conectam. Meu nome é Larissa Souza, sou psicóloga e aqui eu trago história de diversas mulheres incríveis e maravilhosas para poderem te inspirar. Agradecer nossas patrocinadoras, hoje gaguejei, né? Agradecer a nossa patrocinadora, o Ateliê de Cachos, por sempre nos ceder esse espaço maravilhoso e por sempre cuidar dos meus cachos. Tem profissionais diversas, com diversos estilos de cabelo, crespo, ondulado, cacheado, enfim, com diversos produtos também especializados para os seus cachinhos. Ela fica localizada aqui na rua Timóteo, número 81, e fazem entregas. Agradecer também a loja Aromata, que é uma loja completa de aromatização de ambiente, incensos, óleos essenciais, cristais, velas aromáticas e muito mais. Ela fica localizada na rua Goiás, número 490, e fazem entregas. E nas compras acima de R$ 100, você garante seu cupom de 10% de desconto. Então vai lá e vai garantir seu cupomzinho do Elas em Alta. Deixe seu like, compartilhe no canal e se inscreva, obviamente, né? Vamos se inscrever aqui no canal e compartilhar com outras mulheres que vão se inspirar. Então vamos lá para a convidada de hoje, para quem vai falar sobre sexualidade sem tabu. Ela que é psicóloga há 12 anos, formada pela UEL, mestra em análise do comportamento pela UEL, sexóloga e terapeuta sexual pelo Instituto Paulista de Sexualidade, IMPASEX, e atende atualmente na clínica Urocore, em Londrina e online. Então vem para cá, Maria Beatriz Devides. Seja bem-vinda! Oi, tudo bem? Tudo bem? Obrigada por aceitar o convite. Prazer em estar aqui. É um prazer te entrevistar. Eu acompanho as palestras dela. Sempre que tem palestra sua aqui em Londrina, eu tô acompanhando. Legal. Eu e minha antiga sócia, Vitória, que também é psicóloga, a gente sempre acompanhava seus palestras. A última foi do acadêmico, Qual que foi o ano mesmo? passado. Vamos puxar aqui a Vamos lá, memória. do acadêmico ano passado. E aí eu falei assim, gente, eu precisava, quando eu comecei com o podcast... Foi de pornografia? Foi de pornografia. Ah, tá, esse deu o que falar. E aí eu falei, gente, eu preciso entrevistar ela, eu preciso trazer no podcast, porque eu adoro a forma como você fala sobre sexualidade de uma forma tão leve, assim, né? Você consegue trazer de uma forma leve pra gente conseguir entender, compreender e trabalhar dentro das sessões com os nossos pacientes. Então eu sou muito fã do seu trabalho. Obrigada, eu agradeço muito, né? É um prazer estar aqui, assim, é sempre uma honra poder falar, principalmente de sexualidade feminina, né? Que é o tema de hoje, estou ansiosa para falar disso. Então vamos começando a falar como que você começou a trabalhar com a sexualidade. Olha, não foi eu que comecei, ela que me escolheu, né? Sempre assim, na psicologia tem dessa. Durante a graduação, esses temas já me chamavam um pouco da atenção, então toda vez que tinha algum trabalho, mas assim, você pode escolher o tema, eu ia para a área ou de educação sexual, ou de orientação sexual, ou de identidade de gênero, mas assim, eu não imaginava que esse seria meu caminho, tá? Aí depois que eu me formei, teve um período na licenciatura, né, na época que ainda tinha licenciatura lá na UEL, que aí a gente tinha que dar aula, né, parte do estágio, e aí a gente escolheu esse tema, eu enfiei minha turma naquela, escolheu o tema da educação sexual e foi muito interessante, assim, as discussões que tiveram com futuras professoras. Então aquilo, assim, eu acho que já foi, sabe, brilhando um pouco os olhos. Mas depois que eu parei, né, acabei a graduação, aí eu entrei num curso de educação sexual que estava disponível na clínica, né, naquela época que eu atendia, que era, né, de uma continuando o trabalho da professora Marineide Figueiró, não sei se você já ouviu falar, que ela é uma professora aposentada da UEL, que trabalha com educação sexual, assim, trabalhou a vida inteira, até hoje em dia, depois de aposentada, ainda trabalha, adoro falar dela, né, do trabalho dela, é uma inspiração. E aí eu fiz esse curso, que era baseado todo, né, nos conceitos que ela trazia, ensinava, e aí eu estava já no mestrado e acabei fazendo o mestrado sobre violência contra travestis e transexuais mulheres. Então acabei, assim, entrando mais a fundo, assim, no tema da diversidade sexual. E da diversidade sexual a gente vai engrupindo vários outros assuntos, né? E na época eu estava já atendendo em clínica,
E uma conhecida minha foi fazer, né, um tratamento nessa clínica que eu tô hoje, na Urocore, que é uma clínica de urologia e tem fisioterapia pélvica também. Ela foi fazer esse trabalho com a fisioterapeuta pélvica e a fisioterapeuta perguntou para elas, estavam conversando, se ela conhecia alguma psicóloga que trabalhava com sexualidade. Essa minha conhecida, eu falei assim, tem alguém. Assim, ela não sabia bem o que eu falava, né, mas ela achou que era mais ou menos da área. E aí essa fisioterapeuta veio, entrou em contato comigo, perguntando se eu atendia casos, né, casos diversos, por exemplo, de vaginismo, são disfunções sexuais, né, de disfunção erétil, enfim, várias coisas assim. E aí eu falei, bora, atendo, e aí dali eu comecei a me especializar mais e fui focando, e hoje não vejo a minha vida diferente, assim. A gente foi fazendo esses testes antes de eu mudar efetivamente para a clínica, aí quando a clínica terminou de ficar pronta, aí eu comecei a atender lá e tô lá desde então, né? Mas hoje também eu atendo bastante online, né? Para além da clínica. Acho que a pandemia trouxe isso também. Nossa, a pandemia trouxe essa questão do online muito grande, né? E aí até, né, depois, conforme eu fui pegando mais casos relacionados à sexualidade, aí mais eu fui me especializando e hoje em dia não me vejo fazendo nada diferente, assim, é muito Quando você se encontra é outra coisa, né? É outra coisa. Eu acho que eu fui tendo sorte nesse caminho, né, na verdade. E aí temos os tabus em volta da sexualidade da mulher, né? Sim. Uma das coisas, essa questão de que a mulher não tem cheiro na vaginal. Tem isso também, né? Assim, não cheira flores, com Rosas. certeza, né? Mas a gente tem muitos tabus, eu acho que todos os tabus que tiram a mulher de um lugar que é socialmente ou culturalmente aceito ali, ou tiram ela desse espaço relacional, ou de passiva, ou tiram a maternidade, o amor, o afeto, eu acho que daí já é um tabu. Né? Para além dos cheiros e do fisiológico, a gente tem essas questões relacionais, né? E o quanto a mulher também, eles colocam que ela tem que satisfazer o homem, né? O prazer do homem. Muito, né? E não só assim, ela tem que satisfazer o homem, mas ela não é responsável também pelo próprio prazer. Porque, assim, um dos grandes tabus é da masturbação feminina. Então, assim, a mulher, ela não pode se masturbar, existe uma repressão sexual quanto a isso. É só o homem que precisa também fazer ela chegar ali no ápice do prazer, mas ele não conhece o corpo dela, nem ela conhece o próprio corpo, nem ele conhece, né? Ele não tem ali a mesma fisiologia. Acha que tudo é voltado ali no próprio pênis, no próprio falo, e a gente tem ali uma sociedade muito falocêntrica, né? Então, que o pênis é o responsável pelo prazer, então é isso, assim, ela tem que satisfazer ele, ela não pode se conhecer, ele tem que... Aí fica assim, uma bagunça, né? Ninguém sabe mais como fazer, e também não pode conversar disso. Não, né? não. Nossa, como tem essa trava de conversar sobre isso, e que o sexo é só penetração. Só penetração. Isso é um dos mitos, assim, né, da sexualidade, que é um dos principais, que é um dos que eu mais tento desmistificar, tanto na clínica, né, quanto em palestras. Ótimo. Fala mais dos tabus, será? Você quer falar mais de tabus? Temos mais tabus? Temos mais tabus, né? Fala os mais tabus. Eu trouxe, assim, eu acho que uns 3 tabus, assim, que eu acho que são os principais. Esse da masturbação. Um outro tabu é que a mulher pode ter desejo sexual para além do amor romântico. Opa! Vamos lá. Isso é algo que pouca gente fala. Tem muita mulher que acha assim, mas eu sou assim, eu sou romântica por natureza, né? Eu preciso ali de, é uma janta romântica antes de transar, etc. Mas o que acontece? A gente é criado num conto de fadas da Disney, né? Que é muito voltado para o amor romântico, é muito voltado, assim, para essa narrativa do casamento, relacional do outro, esse de satisfazer o outro também, que a gente se esquece que também existe ali uma autonomia, né? Que existe possibilidade de fantasiar e de erotizar para além dessas narrativas românticas. Então, isso é um tema que pouca gente fala. E muitas mulheres, inclusive, que eu atendo e tal, às vezes tem dificuldade até de fantasiar com qualquer outra coisa que não seja relacional, que não envolva o afeto, que não envolva o amor romântico. Então, eu acho que esse que é um tabu muito grande ainda, né? Uma mulher assumir que tem desejo sexual pelo físico, pelas sensações, por ser gostoso. Acho que isso é muito difícil. E quanto a mulher é dada como errada, enfim, é julgada, e se eu for, não posso nem falar a palavra aqui, mas julgam como P, né? De que, você só transa, só tem sexo, não se envolve, não sei.
Gente. Porque o valor de uma mulher, ele é muito medido por sua conduta sexual, né? Nossa, então, a isso. gente tem que começar a mudar isso. A gente, enquanto mulheres, eu acho que aqui no podcast, né, apoiando umas às outras e não julgando, incentivando a falar disso e de validar, né? Não, pera lá, todo mundo tem desejo. Sim. E tudo bem se uma não consegue fantasiar ou se não tem outros desejos eróticos para além do amor romântico, tá tudo bem também, né? Isso não é um problema. Mas eu acho que não julgar quem tem, né? Porque já é difícil de falar. E tem um outro tabuzão aí. Ai, ai, ai. Um outro tabuzão que é tirar a maternidade da mulher, né? Isso também é falar de sexualidade. Então, um grande tabu para as mulheres hoje em dia é se elas falarem, por exemplo, assumir que não quer ter filhos, né? Então, quando você tira o amor, tira o parceiro e tira a maternidade dela, pronto, acabou. Né? Não, parece que não existe mulher. Ela tá negando a feminilidade dela, parece que não existe mulher. Você trouxe um tópico que eu utilizo muito na minha vida. Eu, hoje, Larissa, com 28 anos, 2025, eu não me vejo mãe e não quero ser mãe. Ai, pode ser que mude, pode ser que sim, mas não quero. E nunca tentaram fazer sua cabeça? Já tentaram 20 vezes. Muito, né? Com certeza. Nossa senhora. Ai, mas filho é uma bênção. Ai, que não sei o que. Eu falei, pega e cuida. Meu pai, uma vez a gente indo viajar, meu pai falou assim... Falei pro meu pai, eu não quero ser mãe, não quero ter filho. Ah, mas eu quero ser vô. Falei, adota e chama de neto. Ele tá resolvido. Não é sua responsabilidade, né, atender esse tipo de necessidade. Não, jamais. E quanto a mulher... Nossa, mas meu filho é uma bênção. Ai, mas como que você não vai ser mãe? O que vai ser de você? Eu falei, feliz. Vou continuar sendo feliz como uma mãe é feliz também. Exatamente. Eu acho que é pelo direito de escolha, né? Eu acho que é muito mais do que, de fato, a discussão, né? Do que... Total. E como as pessoas querem impor, né? Exatamente. E aí você sente que as mulheres têm mais dificuldade de falar sobre prazer do que os homens? Muito mais, né? Muito mais. Assim, não que os homens falem de prazer de um jeito muito saudável, né? Não. Vamos combinar. Que eu acho que, por um lado, eles são muito estimulados, assim, a hipersexualizar, né? A não prestar atenção em consentimento, né? E ter essa sensibilidade, assim. É muito hipersexualizado mesmo, né? E, por outro lado, as mulheres, elas precisam de uma reputação, essa coisa, né, de, como a vida sexual da mulher é muito julgada, né, o valor de uma mulher é julgado pelas suas condutas sexuais, suas experiências, etc., acaba ali, né, ficando sempre atenta, sempre vigilante, sempre recatada, né, então fica ali uma dificuldade mesmo de falar de prazer, não pode, né, não pode falar disso. Então, por outro lado... Hoje em dia eu vejo muito, assim, grupos de amigas, né, e de mulheres conversando muito mais sobre isso, né, até muito mais do que homens. Hoje, como eu atendo nessa clínica de urologia, eu atendo muitos homens também, por exemplo, com disfunção erétil, e eles nunca falaram do assunto com mais ninguém. Ninguém sabe disso. Só a parceria e pronto, né. Agora, as mulheres... Então, as mulheres têm bastante parceria hoje em dia, né? Para elas estarem falando tudo entre si. Eu com as minhas amigas, por exemplo, a gente sempre teve uma vez uma amiga minha a gente conversando, e ela falando que quase teve squirt com o namorado dela, tudo. E eu falo, gente, é isso, é normalizar esses assuntos. Com certeza. Mas é engraçado, né? A gente tava falando que às vezes elas acabam dividindo mais quando tem problemas do que quando é puramente sobre prazer. Sobre prazer. Né? Então, isso é um movimento também que a gente precisa, né, mudar, que nem isso já tá fazendo, né? no bar com as amigas, né, em casa, né? Eu acho que é isso. A gente é gostoso, tá numa revolução. Né? Que daí a gente aprende coisas também com as amigas, elas aprendem com a gente, então elas vão falando coisa e eu fico, interessante, conta mais. Com certeza. E outra, né, a amizade, rede de apoio, faz com que as mulheres se unam e sejam menos vulneráveis até a tipos de violência, de abuso, porque daí a gente aprende a nomear, aprende a entender, não, peraí, isso aí não tá legal, não, né? Teu namorado fez isso, acho que não é por aí, né? Então, assim, as amigas são uma rede de proteção também. E qual a importância da educação sexual, não só na adolescência, mas também na vida adulta? Bom, totalmente. Primeiro eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Todos aqui, todos nós, somos educadores sexuais. Talvez vocês não estavam preparados para essa conversa. Gostei. O que acontece? A educação sexual, toda hora que a gente tá conversando, que a gente tá contando uma fofoca, fazendo um julgamento, qualquer coisa, a gente tá passando uma mensagem sobre sexualidade, certo? Seja uma mensagem negativa, positiva, repressiva,
até quando a gente fica em silêncio e muda de assunto, a gente também está passando uma mensagem sobre sexualidade. Então, toda hora a gente está educando, né, sexualmente de alguma maneira. Não disse como, se é bom, se é ruim, ou se não é de qualidade, enfim. É isso. Então, tem essa educação sexual que ela é informal, né, que acontece desde o momento que a gente nasce, ou até antes, né, com chá revelação, por exemplo. Chá revelação é um tipo de colocar expectativas de gênero ali naquele bebê que ainda não nasceu, né? Então, assim, a gente está aprendendo mensagens sobre sexualidade, sobre como se portar no mundo desde o momento que a gente nasce, tá? Então, tem essa parte que é informal. E tem a parte que é formal, que é isso, assim, eu vim, me preparei e tal, ou às vezes monto uma palestra, essa é a parte formal. E existem algumas linhas teóricas de educação sexual. Então, por exemplo, vai ter educação sexual que é biologicista, que vai falar mais de corpo humano, tem educação sexual que é mais moralista, mais religiosa, que é mais punitiva ou repressiva, e a educação sexual, a linha teórica que eu acompanho, assim, é a emancipatória, né? O que é isso? Que a gente busca, assim, não só dar informações sobre a fisiologia, né, do corpo, enfim, mas também as possibilidades de interpretar aquilo, né, das significativas, com as questões culturais, de reflexão, para que aquela pessoa possa tomar decisões conscientes e críticas sobre o próprio corpo, entender também sobre o corpo do outro, né? Essa é uma linha que é emancipatória. Então, quando a gente fala de educação sexual, a gente está falando dessas mensagens, assim. Então, você perguntou se é importante para a vida adulta, né? Isso. Se é importante é muito importante. Quando a gente, não só para a vida adulta, mas assim, desde criança, né? De criança, quando a gente aprende sobre as partes do corpo, quando a gente aprende sobre os limites do corpo e do corpo do outro, quando a gente fala de consentimento, isso é educação sexual. Não é ensinar a criança a transar, acho que tem uma grande diferença. Nossa, é necessário muito você falar isso. Totalmente, né? E aí, é que assim, o nosso corpo é a nossa ferramenta de agir no mundo. Certo. Então a gente precisa aprender a usar ele. Crianças não sabem ainda aprender a usar esse corpo dessa maneira. E a malícia tá na cabeça do adulto também, né? Com certeza. Então não é expor a criança a conteúdos que não são para a idade dela, não é isso, né? Mas é assim, quando você ensina que isso aqui é o pé, isso aqui é o joelho e ali é a vulva, pronto, você já tá fazendo uma educação sexual, né? A pedir permissão na hora de limpar, isso já é um tipo de educação sexual. Na adolescência, a gente tem outras questões de educação sexual que são importantes, como, por exemplo, o uso de preservativo, aí é o momento de falar de prazer, aí é o momento de falar de diversidade, aí é o momento, né, tem outras questões ali de educação sexual. E na vida adulta também, né, continua esse processo, porque a gente sabe que, assim, quem é que teve essa educação de sexualidade, educação sexual com qualidade ali ao longo da vida? Quase ninguém, né? Não. Então, é quase que a gente tem que se reeducar a todo momento, né? Desfazer crenças. Qual que é a maior educadora sexual que você acha que existe hoje? A maior. Nossa! O que você acha que ensina muito? Eu tenho medo de falar. Não digo que é com qualidade. Primeira pessoa, Inês Brasil. Não. Você pensou em uma pessoa, tudo bem. Foi uma pegadinha a minha pergunta. Mas eu pensei, falou, não precisa ser de qualidade. Não. É a pornografia, na verdade. E foi onde eu aprendi. A pornografia, a mãe de todas, né? É a mãe de todas. Porque, assim, é esperado, infelizmente, né, que uma criança, por exemplo, um menino de 8 anos de idade já tem acesso à pornografia hoje em dia. Olha que, né, pesado. Não, e uma menina ali na faixa dos 10, 11 anos, né, uma média que se faz, porque ainda é difícil de ter esses dados, né? Sim. Mas, enfim, a pornografia, que é a maior educadora sexual de todas, ela vai ali ensinar expectativas irreais sobre sexo, sobre performance. Então, a gente tem que se reeducar a todo momento, né? A gente tem que ensinar consentimento para adulto, a gente tem que ensinar limites para adulto, a gente tem que ensinar, às vezes, até nome de parte do corpo para adulto também não sabe, né? Não sabe a fisiologia básica, né? É aquilo que a gente estava falando de pegar o espelhinho e se olhar, né? Às vezes muitas senhoras nunca se viram ali. Duas coisas, depois do vídeo, não vou falar, obviamente, aqui, porque envolve me expor de uma forma que eu não quero me expor, vou me expor só pra ela, mas só tem a ver com a música. Em cima do piano tem um copo de veneno, que daí eu vou te explicar, mas tem a ver com a pornografia, assim. Tá. Nunca mais, assim. O Du já tá rindo porque ele sabe da história. Ele sabe da história. Mas a primeira vez que eu vi pornô, eu tinha acho que 13, 14 anos, porque eu peguei dentro do guarda-roupa do meu irmão, tinha eu
Que isso? Coloquei pra assistir. Que isso? Essa, eu não vou me expor já me expondo, né? Ah, mas me expus o que como? Tem outro negócio ali. Entendi. Mas eu vi um vídeo esses dias na internet de uma mulher perguntando pros homens na rua aonde estava a vulva da mulher. Eles não sabiam. Não sabe. Não sabia. Eles falaram, é isso aqui, a vagina toda. Eu falei, opa. Né? Às vezes confunde vagina com vulva também, né? É a mesma coisa da gente falar que é o saco escrotal e o pênis, é a mesma coisa, né? Então, assim, existem diferenças ali, Sim, né? Que a gente, às vezes, em terapia ali, eu tenho que mostrar vídeo, tenho que mostrar, sabe, esses videozinhos animados, assim, né? Tipo, isso aqui é o clitóris, isso aqui é a vulva, isso aqui são, né, os lábios externos, lábios internos, a uretra. Acho que teve uma coisa no BBB, não foi? Agora eu não lembro qual que foi, que era uma prova de resistência e a menina foi colocar um OB, falando, eu posso fazer xixi, que daí o OB segura, né? E aí eu consigo ficar mais na prova. Gente, é fisiologia básica, a uretra é um canal e o canal vaginal, que é por onde entra o OB, que tem ligação com o útero, é outro canal. Então, assim, se ela fizesse xixi, ela ia se molhar inteira, porque o OB não ia segurar. Então, assim, é não conhecer o próprio corpo feminino. Então, olha só, a gente sai desse lugar que não conhece nem o básico, como é que a gente vai falar de prazer? Entendeu? Você falou isso. É bizarro. Eu vou me expor pra caralho. Quando eu era mais nova, eu coloquei o OAB, nunca fui de usar o OAB, eu fui colocar e eu fui fazer o teste, né? Se fazer xixi ou não, porque o pessoal fala. Aí eu comecei a fazer, eu falei, por que eu tô mijando inteira? O que tá acontecendo? Aí eu falei, não sei ninguém te explicou que é outro buraco, entendeu? É outro buraco. Isso. E nos homens, o que acontece? É o mesmo buraco. A uretra é o mesmo canal que sai ali, né? O líquido ejaculatório e o xixi. E aí, acho que pra mulher é a mesma coisa, né? E não é a mesma coisa. Tem um jeito certinho, bonitinho pra colocar. Educação sexual. É isso. A gente aprender pelo menos o básico, né? É o nome. Muitas mulheres sentem culpa e vergonha por falar sobre desejos, como a gente tá falando aqui, né? Como que a gente faz pra deixar de ter esse medo, essa culpa? Olha, não é um movimento interno, entendeu? Essa coisa de dentro para fora, não é, tá? A gente vai precisar muito desses espaços que são seguros, de acolhimento. Isso que a gente está fazendo aqui, né? Isso já é um grande passo, né? Para a gente poder falar sem culpa, sem receio, sem vergonha. E até, por exemplo, nós, né, enquanto psicólogos, a gente tem um poder ali também nas nossas sessões de terapia daquele nosso cliente, nosso paciente se sentir menos pecaminoso, com menos vergonha, de falar disso de um jeito natural. Então, como a gente se expressa ali, ele já vai captar e já vai se sentir à vontade ou não para falar disso, né? Então, é isso, a gente precisa de espaços seguros, de pessoas que não punam, né? Perfeito. E, né, de amigas, que nem a gente estava falando, e de referências, né? Referências de pessoas que, de fato, ensinam com qualidade, né? Com responsabilidade, com criticismo, né? Eu acho que... E também com um pouco de comédia, né? Eu acho que tudo precisa, assim, precisa tá leve, né? Não precisa ser super sério o assunto, né? A gente tá falando de prazer, afinal de contas. Né? Dá pra ser mais leve, né? Que nem você traz nas suas palestras. E aí, como que a gente pode falar os prejuízos para a saúde mental? Os prejuízos de quê? De não falar falar sobre sexo. De não falar sobre sexo? O que acontece, né? As pessoas, elas vão se expor ali a experiências sexuais, uma grande probabilidade, né, delas se exporem ali em experiências, e elas vão ter expectativas irreais do que vai acontecer ali. Então, assim, se a grande mãe ali, a educadora sexual, é a pornografia, e são atores, né, e não é aquilo, não é daquele jeito que acontece, vai com uma expectativa irreal, começa a se sentir inadequada, e acha que, por exemplo, quando gozar tem que super gritar e subir pelas paredes, né? Então isso, assim, traz prejuízos até de autoimagem, de autoconhecimento. Então não falar disso, a pessoa ela vai ficando cada vez mais vigilante e se sentindo inadequada com a própria sexualidade. Eu acho que acontece muito isso. Até me lembrou uma coisa, né? Isso de achar gritando, subir pelas paredes. Na pornografia... não dá para ver muito bem o orgasmo feminino, tá? Não dá para ver, porque são contrações involuntárias ali dos músculos vaginais e tem ali uns arrepios, uns tremores, etc. E muito fingimento, né? Na pornografia tem muito fingimento. Pra caramba!
Aí, o que acontece? O que colocaram? Falei assim, então grite, né? Que aí as pessoas vão ver que você está sentindo muito, muito, muito prazer e que você está tendo um orgasmo. Então, ensina o quê para as mulheres? Que um orgasmo é um troço que ela vai gritar muito, vai subir pelas paredes, com uma mínima de uma estimulação, porque essa pornografia mainstream, essa tradicional, ela é muito focada no prazer masculino e não feminino. Então, assim, uma estimulação que não tem nada a ver com o que, de fato, as mulheres curtem, ela já tá lá gritando, subindo pelas paredes. E aí as mulheres vão performar na hora do sexo dessa maneira, né? Elas vão gritar, porque daí o objetivo é fazer com que ele se sinta bem de estar fazendo aquilo com ela. Só que ela tá dando direções muito opostas ali do que ela realmente curte, né? Então é um grande problema. Então, olha só, os BOs que vão acontecendo. E o quanto as mulheres que a gente pergunta, você já fingiu orgasmo? Nossa, vários. 100%. Né? E aí é isso, o quanto a pornografia ensina desse jeito de que gritar e que não sei o quê, fazer toda essa performance, como você disse, é o certo, é o correto dentro de uma relação sexual. E se você não tem isso e só faz o famoso papai e mamãe, como o pessoal costuma falar, tá errado, essa relação tá morna e tudo mais, né? Tem tudo esses... Melhor um papai e mamãe de qualidade, gostoso, né? Com muita estimulação, com muito toque, muita carícia, do que trocentas posições que a pessoa nem sabe o que tá fazendo. E sai lá todo lascado, né, da coluna, pelo amor de Deus. E como que os parceiros, né, podem contribuir para a relação sexual ser mais saudável e livre de pressões? Principalmente poder falar dentro da relação, né, sem medo. Poder falar, é isso, né, o espaço de acolhimento, um espaço seguro, mas tem uma coisa que acontece muito, é o ciclo do não. O que acontece? Às vezes, assim, muitos parceiros vêm e falam assim, porque... por exemplo, né, vem com queixa de baixo desejo sexual, é um clássico. Aí vai contar como é que funciona ali, né, toda a dinâmica sexual, e é assim. O parceiro vem, convida, né, para uma relação sexual, tem a iniciativa, e aí ela não tá muito afim, porque daí convidou num horário que não é favorável, né? Então, tipo assim, tá cheio de coisa na cabeça, cuidando das crianças, vendo janta pra um, mochila do outro, nananã. Aí a pessoa já vem abaçando por trás, já pensa, puta, né? Já tira ali o braço, né, do cidadão, e aí o parceiro fica emburrado. Ou para de fazer carinho, ou para de trocar afeto, ou fica emburrado, ou faz aquela coisa do silêncio, sabe? E aí o que faz isso? Isso é um tipo de retaliação frente ao não, né? Isso é ferir um tipo de consentimento, já vamos começar daí, né? E aí, numa próxima oportunidade, o que acontece? Ele vai lá, tem a iniciativa de novo, que daí a carícia só está associada ao sexo, também tem isso, né? Tem a iniciativa de novo, e daí ela pensa duas vezes, ela não tá afim naquele momento, mas ela pensa assim, putz, olha, para evitar a fadiga, para que ele não fique emburrado comigo, eu vou fazer. Mas daí já entrou perdendo, né? Já entrou, assim, numa relação que talvez ela não esteja muito afim. Qual que é a probabilidade de ser gostoso? Nenhuma. Muito baixa, tá? E aí, qual que é a probabilidade de numa próxima vez essa pessoa querer de fato sexo? Mais baixa ainda. E aí vai fazendo esse ciclo do afastamento. Nossa, porque daí evita qualquer tipo de carícia ou qualquer tipo de aproximação, porque, pronto, um beijo, já tô pronto pro sexo, né? Ou um carinho, uma massagem, um cafuné, pronto, isso já é sexo. Então começa a evitar esses tipos de aproximação para evitar o sexo. E quanto mais evita carícias no dia a dia, mais gera desconexão, e menor é a probabilidade de realmente ter sexo. Então, olha a bola de neve que a gente tá, né? Então, assim, esse tipo de retaliação, de pressão, de emburramento, só faz com que aumente muito a cobrança frente ao sexo e que diminua, por si só, isso já diminui a vontade de sexo. Então, é um paradoxo, né? Então, assim, quanto mais quer, menos vai ter, porque gera todo esse ciclo que é muito ruim ali nas relações. Né? E aí a gente tá falando de relações heteroafetivas, né? Heteroafetivas. Isso acontece muito, assim. Né? Demais, infelizmente. Principalmente quando você trouxe essa questão da rotina, né? No dia a dia. Não que isso não aconteça nas relações homoafetivas, mas o que eu vejo na clínica
é que a maior parte das reclamações são nas relações heteroafetivas. E é isso que eu ia te perguntar. As relações homoafetivas têm esse tanto de problemas sexuais como as heteroafetivas? Tem muitos, viu? Muitos problemas também, né? Principalmente, por exemplo, em casais gays, né? Homens gays, existe muito dessa ideia da performance sexual, de ter que querer sexo toda hora, uma pressão, né? É isso, né? De performar e de querer a toda hora. Acho que isso tem também, né? Mas eu acho que existe um descompasso maior quando as relações são heteroafetivas, porque já é um corpo diferente, já é um funcionamento diferente, né? E uma diferença principalmente de treinamento de gênero ali, né? Como você vai desempenhar o seu papel de homem ou o seu papel de mulher. Então, nesse ponto, existe muita discrepância. Mas, né, toda relação pode ter conflitos sexuais, obviamente, né? Não são só nas heterossexuais. E existe uma sexualidade ideal ou cada mulher tem seu próprio ritmo de forma de viver? Essa é fácil de responder, né? Não existe nada que seja ideal, né? Cada um vai ter um jeito. Por exemplo, uma pessoa pode gostar muito de uma lambida toda babada na orelha. Outras pessoas vão falar assim, aí ó, já dá um arrepio. Ai, credo, Deus me livre, não chegue babado na minha orelha, né? Então, assim, umas pessoas vão gostar, por exemplo, de um sexo matinal. Outras, não, preciso resolver tudo o meu problema do dia para daí eu querer sexo mais tarde, né? Então, assim, vai variar de pessoa para pessoa. Acho que o importante é o autoconhecimento e poder, assim, se explorar, né? Explorar diversas maneiras de agir. E, às vezes, com uma parceria vai ser de um jeito, com outra parceria vai ser de outro jeito, vai gostar de outras coisas, sozinha vai gostar de outro jeito, né? E o quanto nossa, essa questão a gente precisa reforçar muito mais sobre as mulheres poderem, né, se tocarem, se darem prazer, se permitirem. Tem tantos brinquedos aí, né? Eu fui ver nesses tempos, eu tava acompanhando. Falei, gente, que coisa diferente. Que isso? Incrível. Os brinquedos são ferramentas, mas é muito importante, principalmente, conseguir sair do controle e ter atenção plena para poder, de fato, ter prazer, né? E não necessariamente só chegar no orgasmo. Chegar no orgasmo é muito importante também, mas não só, né? Eu acho que prazer vai além também, né, do orgasmo. E aí, como que a terapia pode ajudar as mulheres se reconectarem? Olha, muitas vezes, né, na terapia sexual, as mulheres, elas vêm, assim, com muitas dores, né, dores emocionais, o sexo já foi associado a muitas coisas negativas, né, então uma coisa que eu gosto de falar assim, olha, tá, até aqui foram muitas experiências que foram negativas, a partir de agora, todo passinho que a gente for dar, até ao falar de sexualidade aqui, de sexo, de prazer, a gente vai tentar ter um olhar mais positivo sobre isso, né? Porque saúde sexual não é só ausência de doença ou ausência de dor, né? Ou só o ter desejo, não é isso. Saúde sexual vai além, também a gente pensar no prazer sexual como um todo, né? É olhar para isso de um jeito positivo e como um direito, né? Normalizar, trazer uma leveza para tudo isso, né? Com certeza. E o quanto a saúde mental tá ligada, porque se você não estiver bem mentalmente, também você não consegue se entregar, né? Não, e até, gente, a saúde sexual, ela vai, por exemplo, né, se a pessoa lê na bula, na medicação, que vai tirar a libido, ou que vai ter dificuldade de ereção, qualquer coisa, pronto, ela já nem toma o remédio. E não vai contar pro médico, tá? Não vai, porque não se sente à vontade. E aí tem muitos médicos que eu nem insisto, assim, gente, fale sobre essas questões com os seus pacientes, porque isso às vezes não vai tomar o remédio por conta disso, então precisa fazer uma psicoeducação de sexualidade em relação a isso. Sim, eu já tive casos de pacientes que não queriam parar de tomar por conta disso. Falei, psiquiatra, volta, fala e questione. Exatamente. Porque é isso, né? E aí o medo, né? Já assusta, né? Quando você lê na bula. Então a gente fala assim, pronto, antidepressivo diminui desejo. Mas pera lá, vamos olhar, né? Desejo é como se fosse uma pizza ali com várias, né, várias fatias. Então, uma delas vai ser essa parte que é de neurotransmissores e tal. Só que uma pessoa em depressão, ela tem desejo? Não, né? Muito raro você encontrar uma pessoa depressiva com muito desejo sexual. Então, às vezes, o antidepressivo, ele entra para
né, tratar a depressão junto com a psicoterapia também, né? Ele entra para tratar e aí a partir disso, dessa vontade de viver novamente, passa a ter desejo. Então, é o contrário que acontece, né? O anticoncepcional, que às vezes é muito, né? Hoje em dia, a gente olha mais criticamente para o anticoncepcional, diferente de antigamente, que davam a torta direita, né? Nossa Senhora. O anticoncepcional, pronto, anticoncepcional tira desejo, tira libido, né? Pera lá, uma mulher que tem pânico de engravidar, ela vai ficar muito mais tranquila e vai querer, talvez, sexo se ela tiver no controle ali de tomar o anticoncepcional. Então, é muito relativo, né? Pode acontecer de, organicamente, ter ali uma queda, blá, blá, pode, né? Mas a gente vai depender muito da história de vida daquela pessoa em especial. Sabe aquele famoso depende? O depende a gente fala, todo mundo odeia. Ai, sim! Gente, depende, não tem como, né? A gente falar disso sem falar depende. Psicólogo depende. Depende, vamos olhar com calma, né? Vamos olhar pra sua vida. Meu amor, o podcast Elas em Alta é focado para as mulheres, porque a gente acredita no empoderamento feminino, nas forças da mulher. E eu queria que você deixasse um recado para as mulheres que estão nos ouvindo, que têm medo ou sentem vergonha de se permitir vivenciar mais o seu prazer, falar sobre sexualidade. Acho que a primeira coisa, assim, né? Não existe prazer sexual sem prazer de vida. Não existe. A gente precisa focar na nossa individualidade, a gente precisa focar no nosso autoconhecimento. O prazer, ele é um direito, ele não é um prêmio, tá? A ser conquistado depois de conquistar todo o resto, né? Então, assim, o prazer, ele é um direito e não existe prazer sexual sem prazer de vida. Eu acho que essa é uma mensagem que eu tento passar, acho que em todas as palestras que eu dou, né? Todas as aulas, na terapia, eu gosto muito de falar disso. Porque não existe, né? Hoje mesmo eu tava vendo um vídeo, acho que até é interessante, né, contar. Antes de vir pra cá, né? Tava ali no Reels, né, passando uma hora. E aí eu vi um vídeo de uma mulher falando assim, que ela entrou num grupo de mulheres e perguntaram pra ela qual foi a última vez que ela fez um hobby. E aí ela falou assim, eu cuido da minha filhinha, né? Eu amo cuidar dela. Eu falei assim, epa, pera lá, isso não é um hobby, né? Não é pelos outros ou para os outros, né? Nessa coisa de serviço. Você pode amar cuidar da sua filha, não é sobre isso. Assim. Mas é por você e sem propósito, né? Eu amo cozinhar para minha família, epa, mas peraí, isso também não é um hobby, né? Aí ela foi entendendo, assim, que ela não se lembrava a última vez que ela tinha feito algo por ela mesma, né? E para ela. E eu acho que a gente ser dona do nosso prazer é também sobre isso, a gente saber o que a gente gosta e a gente fazer por nós e não para ninguém. A primeira coisa que eu pergunto, assim, em muitas sessões, quando as mulheres vêm com alguma queixa sexual, é assim, para quem que você está fazendo isso, né? Porque se é porque o marido está reclamando, se a parceira está reclamando, ou se não sei quem está reclamando, não vai adiantar. É isso. Tem que ser por você. Tem que ser por você. Se não for por você, não vai adiantar? Não vai. Meu amor, muito obrigada. Eu amei poder te entrevistar. Obrigadão mesmo. Obrigada, ótimo. Deixa suas redes sociais para o pessoal te acompanhar. Bom, tô lá no Instagram, @mariabeatrizdevides.psi. Não sou dessas influencers mais, assim, né, regradas, que todo dia eu apareço, não. Eu apareço por um tempo, posto um monte de coisa, faço um monte de reflexão, de repente eu não estou mais lá. É isso, sem obrigação. De vez em quando, é por mim, entendeu? Eu não faço isso para mais ninguém, é por mim, porque eu acho que é interessante ter um espaço para, não só para divulgar, assim, profissionalmente, mas para trocar, né? Um espaço de acolhimento também, de referência, enfim. Se tornar leve, né, ali também. Tomara, né? Tem assuntos bem pesados, mas assim, a gente tem vários assuntos que ela já trouxe ali. Fazer um pouco mais leve, né? Mas brigadão pela oportunidade. Imagina. Gostei bastante. Que bom. Meus amores, é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.